Campina Grande, segunda-feira, 14 de julho. Hoje comemora-se o Dia da Propaganda de Laboratório ou Propagandista de Laboratório e também o Dia da Liberdade de Pensamento. E lamentamos porque em nosso país nós estamos agora diante de uma lei da censura. Nem tudo que você pensa você pode expressar, principalmente na internet, ao ponto de você talvez ser preso ou, quem sabe, até pagar uma multa valiosa por você ter falado o que não deveria falar. Lamentável, não é? Mas isso é Brasil, por isso precisamos de continuar orando muito por nossa nação. Quero deixá-los agora com o pastor Levi Porto de Moraes. O objetivo do diabo é que sejamos grandes árvores. E pastor, irmãos, eu estava pensando sobre isso. E eu disse, sabe qual é o objetivo dele? Eu não sei se você já ouviu, conhece uma árvore chamada algaroba. Alguém aqui já conhece essa árvore? A árvore algaroba, ela cresce muito e ela fica muito grande, mas a sua raiz ela é muito rasa. Eu lembro-me que quando criança nós tínhamos em frente à minha casa uma algaroba. E meu pai cuidava e regava e tinha todo o cuidado com ela. E um dia à noite ele estacionou o carro e quando amanheceu, o presente que a algaroba deu para ele foi estar deitada sobre o seu fusquinha. Porque ela não tinha raízes. E no primeira chuva, e no primeiro vendaval, e na primeira dificuldade, aquela árvore grande, ela caiu e desmoronou. Nós estamos vivendo tempos difíceis em que o Evangelho e muitas pessoas e muitas igrejas são como grandes árvores, sem raízes, com troncos finos, seus galhos são fracos, as suas folhas caem facilmente por falta de nutrientes, não dão sombra porque não têm folhas, não geram frutos porque estão desnutridas. E se estão desnutridas, e se não tem fruto, não tem sementes. E se não tem semente, não tem perpetuação da espécie. Eu digo a vocês que o evangelho genuíno é algo que está em extinção. Jesus Cristo está voltando por causa disso, porque Ele é a luz do mundo. Mas as pessoas não estão olhando para esta luz, elas estão olhando para qualquer direção. Estar no mar faz parte da nossa vida. Mas eu quero dizer para você que a diferença entre atracar no Porto Seguro e em dar de frente com um banco de areia e arrecifes está em que direção nós estamos olhando. Em que direção você está olhando junto com a sua família? Você é o navio? Você é o capitão do navio da sua casa? Em que direção você está olhando? Em que direção nós estamos olhando para Cristo enquanto luz do mundo, enquanto sal da terra? Estamos mantendo os nossos conceitos? Nós estamos vivendo um dos tempos mais difíceis do Evangelho, porque nós estamos agora vivendo um tempo da pós-modernidade. E qualquer cristão, ou qualquer pastor, ou qualquer presbítero, ou qualquer homem de Deus que queira manter as suas raízes arraigadas na palavra de Deus, ele será taxado de quadrado, de antiquado. Fazer o que lá? Buscar quem? Nós temos a querer modernidade, e as igrejas vão encher desses pastores. Sabe por quê, queridos? Porque eles não têm compromisso com a verdade nem com a palavra de Deus. O compromisso desses homens são com eles mesmos. E é por isso que eles agradam, porque o que eles quiserem agradar, eles vão fazer para agradar as pessoas. Mas eu quero dizer a você que Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso com Ele. Deus não tem responsabilidade sobre uma igreja que não tem fundamentos da palavra, que não busca o seu nome e quer agradar o mundo. A insensibilidade, a lepra do pecado. As pessoas estão insensíveis. Na minha época, quando alguém contava um testemunho, a gente se arrepiava da ponta do pé à ponta da cabeça e dizia: eita, glória a Deus. Hoje em dia pode ressuscitar a morte dentro da igreja. Os nossos corpos estão insensíveis.
Preste atenção e entenda o que eu vou dizer aqui agora. Sabe quando você vai num posto e lá na bomba está escrita gasolina, e você abastece o seu carro e você diz, ele diz álcool ou gasolina, e você diz gasolina e ele coloca lá gasolina, e o seu carro sai meio que sem forças? É porque aquela gasolina está mudada, ela está adulterada. Hoje em dia ninguém sabe mais. Antigamente, na minha época, bastava olhar para a pessoa e dizer, ali é cristão, é crente. Como é que você sabe? Olha o jeito dele se vestir, olha a forma dele falar. Não precisava muita coisa. Sabe por que Pedro negou Jesus? Porque as suas vestes e o seu jeito denunciavam. Se Pedro fosse moderninho, o povo tinha passado desapercebido de Pedro. Era um de nós. Ele disse, não, tu é um deles. E Pedro disse, isso é as suas vestes, o teu jeito lhe denuncia. Quando você é crente, não precisa você sair dizendo a ninguém que você é crente, não. As pessoas olham para você e veem a luz do mundo, que é Jesus. Elas veem em você uma torre forte, elas veem em você um farol. E ainda que você não diga que você é cristão, ela olha para você e diz, e tu é crente? Por que você está perguntando? Não, porque o teu jeito só pode ser crente. Aí sabe, irmãos, eu lembrei agora de um corinho que o meu amigo de saudosa memória, o presbítero Adésio, cantava quando eu ia lá em Pocinhos. Eu dava oportunidade a ele, ele dizia, pastor, eu posso cantar aquele hino que eu gosto? Eu dizia, canta. Ele dizia assim, vale a pena ser crente, vale a pena ser crente, embora critiquem ou zombem da gente, vale a pena ser crente. A gente fica cheio de mimimi porque estão perseguindo. A igreja tem que ser perseguida mesmo. Porque quando está perseguida é porque está fazendo a diferença. A igreja tem que ser cutucada mesmo. Sabe por quê, queridos? Porque ninguém persegue quem não faz a diferença, não. Se você não está sendo perseguido na faculdade, na universidade, na sua família, se todo mundo está ali acoitando, está juntando, está chegando, alguma coisa está errada, não está funcionando. Crente onde chega, ele incomoda. E tem que incomodar mesmo, senão não é sal, senão é luz do mundo. Se não está incomodando, pode começar a se cutucar, alguma coisa está errada. Porque ninguém gosta de quem fala a verdade. Primeiro começando que quem fala muita verdade não é muito querido, não é muito bem quisto, não. Para ser bem quisto na sociedade que nós vivemos hoje, tem que falar o que as pessoas querem ouvir. E Jesus nunca se preocupou em falar o que as pessoas queriam ouvir. Ele falou o que tinha que ser falado e disse o que tinha que ser dito. Se gostassem, amém. E se não gostassem, estava bom do mesmo jeito. A igreja de Cristo foi chamada para fazer a diferença, para ser diferente. Preste atenção, eu não estou falando só de vestes não, mas tudo na nossa vida tem que glorificar, tem que exaltar o nome do nosso Deus. Se não está sendo assim, está errado. Nós vamos ser como essas árvores. Pode até parecer que tem raízes, mas no primeiro tombo, pode prestar atenção, vai dizer assim, fulano passou a vida toda e era cristão, e agora? Agora está desviado, agora é ateu, agora é seixonoye, agora é qualquer religião, menos servo de Jesus. É porque era árvore que tinha galhos, que tinha folha, mas não tinha nutriente, não tinha raízes, e no primeiro vendaval foi embora. Vai encher mesmo. Se o nosso pastor aqui quiser encher essa igreja do dia para a noite, é só se esquecer da Bíblia e fazer o que o povo quer. Sabe por que tem muito banco vazio aqui? É porque quem está aqui dentro está com desejo de fazer a diferença. E a gente não está preocupado se é muito não, porque a responsabilidade de levar para o céu é do Senhor. A nossa responsabilidade é de sermos torre, de sermos farol, para que o mundo enxergue em nós o perfume de Cristo. Essa é a nossa responsabilidade. A gente fica orando lá pelo pessoal que está sendo perseguido, mas deixa eu dizer uma coisa para vocês, é necessário. Se eles não estivessem lá sendo perseguidos, a gente não sabia aqui que eles existiam lá. A gente só sabe que eles existem porque eles estão sendo perseguidos. Aí fica uma pergunta quebrada no meu coração. Alguém lá do outro lado do mundo sabe que você existe porque você está sendo perseguido? Alguém vizinho da sua casa sabe que você é cristão pela sua forma de agir?
O vizinho da sua casa, que muitas vezes nós estamos querendo ir à Bolívia para pregar o evangelho e esquecemos de Olívia, que mora vizinha colada da nossa casa. Ela sabe que eu e você somos torre. Quando eles precisarem de mim e de você, nós vamos estar lá. Você é um farol onde as pessoas podem atracar. Um dia desses atrás, eu estava em casa, semana passada, eram as 7h30 da noite, eu recebi um telefonema. E era um oficial de uma igreja. Ele tinha perdido seu pai. E ele disse: pastor, eu queria conversar com o senhor. Eu disse: pode conversar, meu filho. E ele começou a conversar. E ele começou a chorar. E ele desabafava, sentindo a falta do seu pai. E ele disse assim: pastor, eu estou conversando com o senhor porque no senhor eu encontro um amigo. E eu queria muito que o senhor orasse por mim. Os nossos telefones não podem só estar disponíveis para redes sociais. Nossos telefones têm que estar abertos para ouvirmos o clamor de pessoas que estão, às vezes, bem próximas de nós e que estão precisando só de uma palavra, só de um abraço, só de um eu estou perto. E eu disse para ele: você quer que eu vá onde você está? Não, pastor. Quer vir para minha casa? Não, pastor. Eu quero só falar com o senhor pelo telefone, eu estou indo para a igreja. Eu digo: então vamos conversar. E ele parou o carro, e nós conversamos e oramos. Do outro dia eu perguntei como ele estava. Ele disse: ah, pastor, parece que eu tirei 200 quilos de cima das minhas costas. O mundo não precisa de muita coisa, não. Ele só precisa de Jesus. O mundo não precisa que nós sejamos super homens, não, nem super mulheres. Só precisa que nós sejamos faróis. A armadilha maior do diabo é desfragmentar as famílias. Eu tenho certeza absoluta que onde você mora, existe pelo menos uma ou duas famílias que estão se desfacelando. Casais que juravam amor eterno estão se separando. Não há mais amor, não há mais coinonia. E está se enfraquecendo a sociedade. E uma sociedade enfraquecida é um povo sem história. E um povo sem história é um povo que não conhece e nem sabe a sua rota a seguir. Além da insensibilidade, uma das coisas que eu mais me preocupo é a anulação e desvio do propósito, do alvo. Tem um corinho que diz assim: meu alvo é Cristo, vou avançar, eu vou vencer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo. Mas infelizmente, nós estamos muitas vezes mais parecidos com nós mesmos e queremos igrejas mais parecidas com nós mesmos do que com Jesus. E quanto mais a igreja se parecer com ela mesma, com pessoas, e menos com Jesus, mais longe do alvo ela se encontra, mais fora da rota ela está, mais longe do farol e mais dificuldade para encontrar a luz e para enxergar a luz ela vai estar. O inimigo tem uma das maiores estratégias dele, é fazer com que as igrejas se pareçam mais com elas mesmas do que com Cristo. Sabe, irmãos, eu gostaria de estar trazendo uma notícia para você, ou uma preleção, que você estivesse aqui aplaudindo. Mas eu não posso falar aquilo que eu quero. Eu tenho que vir para a realidade. Não podemos, acabou-se o tempo de vivermos de fantasia. Eu não sei se você já prestou atenção, há 20 anos atrás,
Você ia falar com uma pessoa, ele fechava a porta para o evangelho aqui em Campina Grande mesmo. Hoje em dia, qualquer pessoa que você disser que quer pregar o evangelho na casa dele, vai dizer: seja bem-vindo, pode vir, entre na minha casa, mas não tem compromisso com Jesus, não entrega a sua vida para Jesus, continuam do mesmo jeito que eles estavam. E você vai lá uma vez, 2 vezes, 3 vezes, você prega 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 15 anos, 20 anos, aí ele começa a dizer que é amigo do evangelho. Amigo do evangelho é quem serve a Jesus, queridos. É quem vive a vida de cristão. Essa história de eu sou quase crente, isso é a conversa de muita gente. Ah, pastor, eu sou quase crente. Já me disseram muito isso. Eu não bebo, eu não fumo, não jogo. Eu sou quase crente. Eu digo, quase vai para o céu. Quase sobe se Jesus vier. Porque é quase crente. Eu quase estou vendo a luz. Não vai atracar no Porto Seguro do mesmo jeito. Se você não encontrar a luz do mundo, não adianta. Você pode ter qualquer título, você pode vestir qualquer camisa, você pode ser membro de qualquer igreja, você pode ter o título que você quiser. Eu posso fazer aquilo que eu quiser, mas não vou encontrar com meu Deus para a salvação. O encontro com Ele é certo. Uns para a salvação, outros para a condenação. A igreja perseguida, lá nesses países, são pessoas que estão sofrendo por amor a Cristo. E às vezes eu fico perguntando a mim mesmo: será que nós deveríamos estar orando por estas pessoas, ou era eles que deveriam estar orando por nós para que a gente sofresse por amor a Cristo? Porque se eles estão sofrendo por amor a Cristo, é porque alguma coisa deles tem que estar chamando a atenção. Tem alguma coisa nesse povo que é diferente. Tem alguma coisa nesse povo que o inimigo não está satisfeito. Mas se eu estou na minha igreja, na síndrome dos 3 S, salvo, sentado e satisfeito, não abuso de ninguém, ninguém me abusa, não incomoda o inferno não me incomoda, tem alguma coisa errada, irmãos. Ah, pastor, mas eu canto no conjunto, eu canto no coral, eu faço parte da escola dominical, eu sou superintendente, eu sou pastor, eu sou presbítero, não interessa. Deus não tem compromisso com títulos, Deus tem compromisso com quem tem dele como luz do mundo, como Senhor, como Salvador, como Rei. Queridos, o compromisso de Deus é com aqueles que um dia foram lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Não importa o que você faça, se você e eu não entregarmos a nossa vida para Jesus e não vivermos um evangelho segundo os princípios bíblicos, um evangelho de piedade, de adoração, de louvor, de abnegação, nós não estaremos diante do Senhor para as bodas do Cordeiro. Esqueça isso. Isso é ruim de ouvir, pastor Levi. Ah, pastor, faz 6 meses que o senhor não prega da igreja. No dia que o senhor vir pregar, o senhor tem uma mensagem dela, eu podia trazer uma mensagem que a gente ficasse mais feliz. Pois é, irmãos, mas é isso. Ninguém persegue alguém que sabe que ele é mais forte. Sem Jesus, irmãos, nós somos um navio sem farol e sem orientação. É como um soldado na selva sem bússola, sem saber onde fica o norte. É como os cegos no deserto, árvores sem sombras, fontes secas sem água para saciar os sedentos. Cristianismo sem arrependimento, igreja sem a presença de Jesus. Cristo é o nosso farol, Ele é a nossa proteção nas investidas do inimigo. Você já teve o privilégio de orar para alguém, ou por alguém, e você vê Cristo mudar a vida daquela pessoa? Você já teve o privilégio de pregar o evangelho para alguém e ver aquela pessoa chorando com lágrimas e dizer: eu quero Jesus? Você já teve o privilégio de conversar com a família, orientar aquela família, aconselhar, e aquela família entregar a sua vida para Jesus? Isso são frutos de arrependimento. E ovelhas geram ovelhas. Sabe, irmãos, eu estava vendo uma coisa muito interessante, e eu descobri algo assim por acaso. Todos os dias o inimigo
ele lança veneno em nossas vidas para que nós deixemos Jesus, e ele quer nos matar com o seu veneno. Aí eu comecei a olhar algumas coisas e pesquisar, e eu conheci um animal, que ele é o animal que mais tem chances de se livrar e de se restabelecer da picada de uma serpente. E você talvez esteja pensando que seja um animal muito bravo, muito bruto. E deixa eu dizer para você, o animal que é mais resistente à picada da cobra é a ovelha. Você sabia disso? Porque os seus anticorpos, eles geram remédio contra o veneno da serpente. Por que será que a ovelha, ela é imune? Sabe, queridos, eu e você, nós temos em nós os anticorpos e o DNA de Cristo. E uma igreja que tem as marcas de Cristo, ela não abre mão facilmente do céu. A igreja que tem as marcas de Cristo, ela não se deixa levar por palavras bonitas, por promessas vãs. Uma igreja que tem a marca de Cristo, ela não para porque o sol está escaldante ou porque está chovendo muito. Uma igreja que tem as marcas de Cristo, ela não apenas fala de missões, ela vive a missão. E alguém já dizia lá no exército onde eu servi que missão dada é missão cumprida. E a missão que vai ser cumprida tem que ser muito bem cumprida, porque nós temos as marcas de Cristo em nós. Cristo não morreu, irmãos, somente para que eu e você pudéssemos estar sentados e cantando e dizendo glória a Deus, não. Nós fomos chamados para uma missão, e a nossa missão é levar o Evangelho de Cristo a todos os cantos da terra. Mas vamos começar pela nossa casa? Vamos começar pelo vizinho? Vamos começar nós mesmos sendo mais cristãos? É fácil? É nada. Mas não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Ser amigo dele é a certeza de que na hora que eu orar ele vai responder. Que na hora que a porta estiver fechada, ele vai abrir. Que na hora que eu não tiver mais nenhuma esperança e que o médico disser que não tem mais jeito, ele é o próprio remédio. Servir ao Senhor é a convicção de que mesmo que esse corpo se deteriore e ele parta, um dia a gente vai estar na glória. Servir ao Senhor é a certeza de que um dia nós estaremos nos encontrando com todos aqueles que um dia se partiram, que entregaram a sua vida a Cristo, e lá nós estaremos para sempre. Essa é a convicção. Mas enquanto não partimos, eu e você, nós somos o farol, e Cristo é a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. E você e eu, estamos brilhando? Se não estamos, podemos começar a brilhar a partir de agora. Ainda dá tempo de servir ao Senhor, amém? Ainda dá tempo de ser diferente, amém? Ainda dá tempo de ser diferente da algaroba, ter raízes profundas. Diferente da algaroba, eu tinha uma árvore plantada em frente à minha casa. E uma vez, o ladrão veio e entrou através dessa árvore, entrou e saqueou a minha casa. Eu estava no hospital com meu filho, e quando eu cheguei, a minha casa estava saqueada e não tinha mais nada. Eu já não tinha muita coisa, o que tinha levaram o resto. E a minha esposa se irmou e ficou com medo dessa árvore. E eu disse, vou mandar arrancar. Ou árvore para dar trabalho para arrancar. Porque a raiz dela, a principal, era mais grossa do que o caule. Raiz forte. E deu trabalho. Se fosse uma garoba, tinha empurrado, ela tinha caído logo. Mas essa árvore passou quase 2 dias com a chibanca para dar trabalho para arrancar. E igreja tem que ser assim, irmãos. Tem que estar arraigada, fincada. E dá trabalho. Para o inimigo tirar, tem que dar trabalho. Igreja que vive de oba-oba, de mimimi, cristão que é muito cheio de biquinho e de qualquer coisa quer deixar Jesus, meu irmão, crie raízes, gere frutos, dê sementes, para que essa semente possa crescer. Onde você foi plantado, fique.
Porque às vezes a gente fica mudando muito de um canto para o outro, como se no outro canto fosse melhor. Onde eu e você chegarmos, se não existir problema, chegou o problema, porque nós somos imperfeitos. Por isso, seja a igreja perseguida. Qual é o nosso alvo? É a pátria celestial. O meu alvo é o Cristo e o seu. Vale a pena ser crente. Embora critique, zombe da gente, é melhor que falem de você. É melhor que diga que você é quadrado, do que não saberem que você existe. Não sejamos cristãos de títulos. Sejamos cristãos de verdade, com falhas, com imperfeições, às vezes errando, mas de uma coisa eu sei: nós não nos movemos pelo que vemos. O que nos move é o que cremos. Somos nação santa, povo escolhido, sacerdócio real, um povo diferenciado que vai morar no céu. E é nesse canto que eu e você queremos chegar, amém? É para lá que nós vamos, amém? É para lá que você vai se encontrar com quem já partiu daqui, amém? É lá que a gente vai abraçar Abraão, Isaac, Jacó, hein? Eu espero, eu anelo, eu digo: Senhor, o Senhor prometeu que eu vou ver meu pai novamente, então eu quero me encontrar com ele lá, com meu avô, eu quero me encontrar com ele, eu quero encontrar, eu quero abraçar. E você quer ver quem quando você chega lá? Você quer ver o seu pai, a sua mãe? Ah, pastor, mas ele não se converteu, ela não se converteu. Seja o farol, mostre essa luz, viva esse evangelho, e sem palavra alguma essas pessoas vão dizer: eu encontrei Jesus. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Agradeço a você, internauta, telespectador da TV Master, que esteve conosco, e eu desejo a todos um dia abençoado, um início de semana debaixo das bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e que Ele derrame luz nas decisões que você venha tomar durante todo este dia. Tenham todos uma semana abençoada e até amanhã, se Deus quiser.